Louvado seja o Senhor. Pai santo, Pai querido, te louvamos, exaltamos o teu santo nome nesta tarde, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, que tem se compadecido de nós nas nossas fraquezas. Que o Senhor venha agora, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, levantar esses irmãos que neste momento se encontram, meu Pai, Senhor, aflitos, angustiados, Senhor, por toda a opressão do mal. Em nome de Jesus, que toda esta força maligna, em nome de Jesus, cesse agora sobre essas vidas, libertando eles deste cativeiro, libertando das suas aflições, em nome de Jesus. Nós temos uma palavra aqui no livro de Judas, que diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós vemos que a fé é um dom de Deus, e esta fé, ela foi dada aos santos, uma fé que move todo o sobrenatural de Deus, e precisamos estar batalhando por esta fé, batalhando, O próprio apóstolo João diz: quem vence o mundo? A nossa fé vence o mundo. A nossa fé. A fé, meus irmãos, é a certeza, em primeiro lugar, a certeza que o Senhor reina absolutamente, e que, em primeiro lugar, pela fé, precisamos acreditar que tudo já está pronto, tudo já está colocado, já está tudo consumado, tudo pronto exatamente, e nós precisamos acreditar que vamos obter a salvação junto com Ele em todas as coisas. E precisamos batalhar pela fé. Batalhar pela fé, meus irmãos, é você olhar este mundo, as circunstâncias do mundo, as dificuldades, as lutas e tudo que está por acontecer. Tudo que está acontecendo hoje no mundo espiritual, as divergências, exatamente, as heresias entrando, como o próprio Judas diz em sua carta, porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos, para que esse mesmo juízo, homens ímpios se converteram em dissolução à graça de Deus. E ainda diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas se deixaram a sua própria habitação, e reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Nós vemos que o Senhor está nos avisando. Ter fé é acreditar nos escritos do Senhor, acreditar naquilo que já está revelado. E não precisamos estranhar as coisas se esfriando, não vamos estranhar, porque isso é bíblico. Não devemos estranhar exatamente a apostasia acontecendo no meio de nós, não devemos estranhar nada que está aí, porque isso é tudo bíblico. É a ação, é o esfriamento, é o homem amando mais o mundo do que a Deus. Mas Judas está dizendo, nos alertando, que nós precisamos batalhar pela fé. E a fé, meus irmãos, é crer na salvação através das Escrituras, através exatamente de tudo isso que está acontecendo. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo viverá pela fé. E nós precisamos acreditar nesta palavra, precisamos acreditar no que está escrito, porque o próprio apóstolo Paulo, ele está nos dizendo para nós não termos vergonha do evangelho de Cristo, aleluia, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também do grego. Mas o pecado e a condenação, ela já se manifesta, como diz em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou.
porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo. Mas o Senhor dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências em seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres trocaram o uso natural contrário à natureza. E semelhantes também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Nós vemos que tudo isso já está acontecendo, meus irmãos. Crescimento homossexual, nós estamos vendo aí essa ação do mal acontecendo na vida das pessoas, mas porque tudo isso já está escrito. Mas Judas está nos dizendo que é necessário nós batalharmos pela fé. Esta fé que já foi nos dada para vencermos exatamente todas as ações do diabo. Porque Satanás, ele vem tentar esfriar a sua igreja. Satanás, ele vem tentar roubar de nós esta unção de fé, esta batalha de fé. Porque nós vemos a ação do diabo usando as coisas de Deus para confundir os escolhidos. Ele vem coronar as coisas de Deus, confundir, para trazer o quê? Uma vergonha, um vexame no meio do mundo gospel. Então nós vemos hoje, do mesmo jeito que a igreja cresce, nós vemos uma difamação. Nós vemos muitos aí trazendo o quê? Trazendo a vergonha para dentro do evangelho, mas nós vemos em cima disso a ação do diabo. É o próprio diabo que vem escandalizar o nome de Deus em muitas ações. Então nós vemos que há uma igreja verdadeira do Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Aleluia, porque tem um corpo escolhido, um corpo preparado. Mas Satanás, que é o clone, aquele que vem fazer exatamente a semelhança, para confundir, para roubar, porque o negócio dele é coronar, é imitar, fazer semelhança, para confundir tudo. Ele vem com sinais, ele vem com prodígios, ele vem com revelações, ele vem com todo tipo de engano, para enganar os escolhidos. Mas nós precisamos ficar batalhando pela fé. Meu irmão e minha irmã, não podemos nos entregar essas paixões. E eu digo, se nós pregarmos só o evangelho da prosperidade neste mundo, como o próprio apóstolo disse, nós buscarmos Cristo só para este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Por isso nós precisamos estar batalhando pela fé para a salvação da nossa alma, para a salvação da nossa alma. Fazer do evangelho um remendo para a vida é algo que não somente está na mente das pessoas, mas também já está tornando objetivo da mensagem da maioria hoje dos irmãos. E nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Nós precisamos fazer do evangelho um evangelho que venha nos transformar, que venha nos mudar. O evangelho precisa ser completo na nossa vida. O evangelho não pode ser só um remendo. Nós não podemos usar o evangelho exatamente só para buscar os benefícios para as nossas vidas, fazer um remendo. Não adianta a gente colocar remendo novo em roupa velha, não adianta a gente colocar vinho novo em odres velhos. Nós temos que colocar o vinho novo em odres novos. Por isso precisamos ser transformados. Nós vemos o que está acontecendo com o evangelho hoje. Pessoas que não estão transformadas, estão vivendo a sua velha criatura, ainda são odres velhos, porque na verdade os odres somos nós. O vinho é o Senhor que derrama sobre as nossas vidas, o vinho. Está certo que esta palavra o Senhor se referia à lei, amém? A lei velha e a graça, o novo. O Senhor não podia exatamente fazer um remendo na lei, mas o Senhor tinha que fazer tudo novo. Como em nós, como o Senhor disse para Nicodemos. Nicodemos, ele representava exatamente a religiosidade da sua época.
ele representava a lei. Mas Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo, Nicodemos. É necessário você nascer de novo, Nicodemos. Nascer da água e nascer do Espírito. Aleluia, é necessário transformar. É necessário se entregar à graça de Deus para ser feito tudo novo. Não adianta nós fazermos remendo na nossa vida. E o que mais tem hoje, meus irmãos, é o remendo. Quando a obra não é completa, ela fica remendada. E nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, faz essa obra nos nossos corações, muda-me, Senhor, vê se há em mim alguma coisa má, me transforma, me liberta. Nós precisamos estar batalhando pela fé, precisamos estar batalhando pela fé por tudo, precisamos buscar o verdadeiro evangelho. Senhor, nos ensina pelo caminho da verdade, nos leva pela vereda da tua justiça, nos leva pelo amor do teu santo nome, meu Pai. Mostra-nos o caminho, Senhor, que devemos andar. Nos liberta, Senhor, de toda heresia, nos liberta de todo erro, meu Deus. Senhor, nos tira dos fermentos dos homens, nos tira, Senhor, de toda astúcia, meu Pai, de toda cilada do diabo, mas faz nós caminharmos pelo caminho verdadeiro, pelo justo e verdadeiro caminho que é Jesus, meu Pai, a tomarmos, Senhor, Senhor, o jugo do Senhor, meu Pai, a termos a mansidão do Senhor e aprendermos dele, Senhor, porque precisamos da salvação, precisamos batalhar pela fé. Batalhar pela fé, meus irmãos, é isso. Batalhar pela fé, que é um dom que foi dado exatamente aos santos, foi dado a você, meus irmãos, porque pela fé, aleluia, o Senhor diz: o meu justo viverá pela fé. É a batalha pela fé, é acreditar no verdadeiro evangelho, é acreditar. Nós não podemos mais nos deixar levar por toda ideologia. Essa ideologia que está aí é um instrumento da dominação de pessoas que têm um discipulado das suas ideias por uma força persuasiva. Uma força persuasiva de um conhecimento humano que quer levar as pessoas, mas nós temos que batalhar pela fé e viver pelo evangelho. Temos que viver pelo evangelho. Nós não podemos acreditar nos ditos dos homens. Meus irmãos, se alguém lhe apresentar um outro evangelho que não seja esse, se alguém não tem concordância com as sãs palavras do Senhor, nós temos que realmente nos apartar, nos separar aqueles que não estão praticando. E hoje tem muita gente confundindo o evangelho, tem muita gente pegando o evangelho, interpretando o evangelho da maneira que realmente os favorecem, mas nós temos que levar o evangelho para sermos salvos, batalharmos pela fé. O Senhor, Ele nos diz quantas palavras o Senhor nos exorta através dos seus mandamentos, a nós não buscar as coisas dos homens, mas buscando as coisas de Deus. Precisamos estar buscando de Deus. O Senhor nos diz: socorro, Senhor, socorro, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis, os filhos dos homens falam com falsidade, outros falam com os lábios bajuladores e o coração fingido. Está lá no Salmo 12. Nós vemos que o salmista já pedia para que o Senhor os tirasse todo o lábio bajulador, e nós precisamos estar saindo de tudo aquilo, meus irmãos, que vem trazer um engano, que vem nos trazer uma forma de estar nos enchendo de manjares, mas nós temos que pegar aquilo que é real e verdadeiro. Nós não podemos ficar atrás de homens que tentam nos bajular, nos agradar, mas nós temos que pegar o verdadeiro evangelho, como diz em 1 Coríntios: irmãos, não sejais mais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Paulo estava exortando a igreja de Coríntios exatamente: irmãos, não sejamos mais meninos no entendimento, mas criança. Não podemos receber tudo que se fala como criança, como inocente, mas Paulo está exortando, nós temos que ter o quê? Um crescimento, nós temos que ser adulto, nós temos que ser maduro para aquilo que nós estamos recebendo, não dizer amém a tudo que nós estamos recebendo, meus irmãos. Não estamos concordando, nós temos que examinar aquilo que nós estamos recebendo, se está conforme a palavra de Deus, se está conforme a direção de Deus,
Porque o Senhor diz, o próprio Senhor Jesus nos disse lá em Mateus 7,15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Porque o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, com todo o engano da injustiça. E nós precisamos ficar na torre da vigilância, precisamos estar batalhando pela fé. O próprio Judas está dizendo que ia ser introduzido no meio de nós, e nós estamos vivendo esse tempo. Judas estava falando há 2000 anos atrás, Paulo está falando 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo, olha, que eles já estavam exatamente há 2000 anos atrás combatendo toda a apostasia, eles estavam combatendo toda a heresia já há 2000 anos atrás. Olha que nesses últimos tempos, estamos caminhando para os últimos tempos, e Satanás, ele assume que uma forma de anjo de luz. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11,14. O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor. Está lá em Atos 13:10. Nós vemos toda sustentação que Paulo está nos dando. Ele nos diz: o filho do diabo, cheio de todo engano, cheio de toda malícia. Ele vai, Satanás, ele usa de todo engano, ele vai usar de toda malícia. Sabe que é malícia? É coisa, meus. Imagina, já será? Satanás, ele entra, ele se veste de pastor, ele se veste de apóstolo, ele se veste de tudo quanto é tipo de coisa, ele usa o nome do Senhor, ele faz sinais, mas nós precisamos ver que aqueles que fizerem sinais, aqueles que pregam o nome do Senhor, meus irmãos, ele não pode andar em justiça, ele não pode andar no engano, ele não pode andar no roubo, ele não pode, meus irmãos, porque aquele que professa o nome do Senhor, aquele que vive exatamente, você vai ver que a vida dele tem que estar o quê? Tem que estar em cima do altar, a vida dele realmente tem que estar apartada de toda injustiça. Nós não podemos hoje ver as pessoas sendo usadas por sinais e milagres. Daqui a pouco nós estamos vendo roubo, nós estamos vendo engano, nós estamos vendo injustiça. Você precisa ficar ligado nas coisas, meus irmãos. Não é porque um faz sinal e ele pode estar roubando, ele pode estar enganando, ele pode estar mentindo. Nós precisamos estar olhando todas as coisas, meus irmãos. Porque Satanás, ele usa de todo engano, ele usa de toda malícia para perverter os caminhos do Senhor, para roubar o lugar de Deus, para roubar a quem? Roubar a nós, porque Deus, ele não pode enganar, ele não pode, mas ele pode nos enganar, porque o Senhor diz: muitos virão em meu nome, enganarão até os escolhidos. Ele vai enganar nós, ele vai se disfarçar, ele vai fazer, porque a palavra está dizendo, ele vai fazer sinais para enganar até o escolhido. Que jeito que você acha que Satanás vai enganar um escolhido? Se passando por Jesus, fazendo sinais de Jesus. Mas nós, quando conhecemos a palavra de Deus, quando nós andamos na justiça, nós vamos ver se essas pessoas estão andando em justiça também. Porque as pessoas que são santas, as pessoas que andam na presença de Deus, elas têm que andar irrepreensíveis, elas têm que ser irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? Uma pessoa que não tem ali do que se falar. Quando nós olhamos para a pessoa e falamos, realmente essa pessoa é de Deus, esta pessoa é um homem de Deus, esta pessoa é uma mulher de Deus. Porque nós não vemos nela engano, nós não vemos ali injustiça na sua vida, porque elas não pervertem o caminho de Deus em nada, elas pregam o evangelho, mas nós não vemos nenhum deslize, nós não vemos essas pessoas processadas, nós não vemos essas pessoas caluniadas pelos meios de comunicação por nada, nós vemos essas pessoas, porque, meus irmãos, nós sabemos que somos perseguidos por causa do nome do Senhor, nós sabemos que nós vamos ser levados aos tribunais por causa do nome do Senhor, vamos ser levados aos tribunais por causa do Senhor, não por injustiça que nós cometemos, mas por enfrentar exatamente as leis dos homens ou as leis de muitos que querem perverter o caminho de Deus. E por isso você precisa estar ligado, precisa estar batalhando pela fé. Meu irmão e minha irmã, olha,
busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para que você possa andar pelo verdadeiro caminho e não seja pervertido o caminho do Senhor. Pai santo, Pai querido, nós vamos deixando, Senhor, a tua mensagem nesta tarde, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor é que orienta o teu povo, meu Deus, a sair de todo engano, a sair, Senhor, de todo caminho, Senhor, que não é teu. Oh, ralabassuda e candarabachai. Meu Deus, porque sabemos, Senhor, oh meu Pai, que no meio de nós há muitos falsos, Senhor, profetas. Ah, Senhor, e nós queremos, Senhor, que o Senhor oriente este povo, meu Pai, que neste momento tem batalhado pela fé, para buscar o verdadeiro e vivo caminho, meu Deus. Oh, Senhor, seja orientado, para que eles se libertem de toda a força do mal. Quebre agora toda esta força maligna, quebre toda a natureza das trevas agora sobre a vida deles, libertando eles, papai, de todo engano, oh Senhor, de toda a malícia do diabo, meu Pai. Oh Senhor, vai tocando também nessas almas que estão angustiadas nesta tarde, libertando elas, Senhor, oh Pai, de todo o caminho, Senhor, oh maligno, meu Pai, libertando elas, Senhor, das suas fraquezas, tocando naqueles que estão enfermos, Senhor, abençoando, meu Deus, oh Senhor, o trabalho deste homem, desta irmã nesta tarde, papai, abrindo a porta, papai, para aqueles que estão passando necessidade, provendo, Pai amado, oh Senhor, o socorro na vida dos teus filhos nesta tarde, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E nós precisamos buscar aquilo que é real, que é verdadeiro, que é batalhar pela fé, glória a Deus. E o próprio Senhor Jesus, nós temos os seus ensinos dentro da palavra do Senhor, que vem nos trazer de uma simplicidade. Para o Senhor diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o nosso Pai celestial, Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. E quando nós buscamos, porque o Senhor, Ele te deu fé, para você batalhar pela fé. Eu digo, meu irmão, você e Deus, você tem que aperfeiçoar a sua fé, você tem que realmente chegar a Deus, você tem que entrar exatamente no oculto com Deus, e pedir e dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. Meus irmãos, você tem que se fortalecer, você tem que ter uma comunhão com Deus, é você e Deus, você precisa ter uma comunhão, você precisa aprender a ter comunhão, você não precisa ficar mais dependendo de homens para pedir oração, você tem que ser dependente de Deus, aleluia. Sai dali da fila da oração. Tem gente que, é lógico, quando nós começamos, nós precisamos da oração, precisamos ali que pessoas orem, intercedam por nós, mas chega um momento, meu irmão, que Deus quer que você caminhe pelas suas próprias pernas. Deus quer que você, como Jesus uma hora levou Pedro ao alto mar e mandou Pedro lançar exatamente a rede. Glória a Deus. Jesus estava no barco com Pedro, mas teve um momento que Deus falou para Pedro, para ele ir ali e pescar o peixe, e ele creu. E eu digo, meu irmão, tem uma hora que Deus, Ele nos dá o peixe, mas tem uma hora que o Senhor quer que você pesque o teu peixe, põe a sua isca no anzol. Sabe qual é a tua isca? A tua fé. Deus quer que você caminhe pelas suas próprias pernas na fé. Chega de olha para mim, ora, o Senhor quer te ouvir, o Senhor, Ele quer te atender. Você precisa que a sua oração é uma oração eficaz. Você precisa crer que você também tem fé, porque a fé ela foi entregue aos santos, a fé foi entregue para mim, a fé foi entregue a você, e o Senhor Jesus diz, tudo é possível aquele que crê, aleluia, tudo é possível aquele que crê. A mesma fé que eu tenho, você também recebeu, mas como que você tem recebido essa fé? Você tem crido na fé que você tem recebido? Ou você acha que as pessoas têm mais fé que você? Meus irmãos, os incrédulos não herdarão o reino dos céus. O Senhor, Ele nos deu um espírito exatamente de temor, mas Ele nos deu um espírito de ousadia. Nós precisamos entrar com ousadia exatamente na presença de Deus, ousadias, porque aqueles que se chegam a Deus precisam crer que Ele existe, Ele é galardoador daqueles que Eles buscam, porque quando nós chegamos a Deus, nós precisamos crer que Ele está ouvindo a nossa oração, e precisamos crer que Deus, Ele move todas as coisas a favor dos seus filhos, porque Ele nos recebeu como filhos. E o Senhor diz, Deus não vai fazer justiça,
justiça aos seus escolhidos? Com certeza Deus faz justiça aos seus escolhidos. Pedir, dar-se-vos-á, mas é necessário pedir com fé. Quando nós pedimos com fé, Deus quer que você se chegue a Ele com fé. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.